Olá! Olá! Hello. Olha, está aqui uma contribuição para lanchinho. Obrigada. agradecimento. Eu trouxe cá a mão para provar. Então, como é que foi isto o dia? Olha, ainda bem que me convidaste para o lance, que eu já estava lá para este hoje. Estavas a ver as notícias? Ai, que sofá confortável. Olha, estava. Já apareceu alguma cena sobre aquela manifestação das monumentais? Não vi nada ainda. Estava cheio de tipo coisas escritas. Será que vai aparecer? Deve ter sido fixe. Mas deve aparecer. Pois, não sei. Olha, é muito interessante, mas eu estou com fome. Então vamos comer. Vamos. Agora isso que eu brinco. Si tiramos la carta de nuevo, puede ser que el futuro sea bueno. No soy mala, todo ha sido un sueño. Soy un rayo y tú mi destello. Tú eres barca, yo muevo los remos. Tengo marca de todo tu celo. Llevo alas por si es que volvemos. Si te arriesgas puede que gane. Então e o jogo é onde mesmo? Em Alvalade. Qual o jogo? Da seleção. Ah, é Jogo hoje. hoje. E quando? Domingo. Vamos ganhar. Os dois cá? Acho que sim, mas não tenho certeza. Por acaso curti bem de ver um jogo, nunca fui. Ai, já vi 2 jogos da seleção. Então. Já deve ser fixe. Foi contra quem? Estados Unidos e Bélgica, acho. Ronaldinho a marcar. Acho que não. Mas ele não Achas? jogou. Ele jogou, mas sei lá, já foi há tanto tempo que eu não tenho a certeza. Deve ter marcado certeza. Acredito. Olha, Catarina, estás bem? Estás bem? Catarina? Estou cheia de comichão nos olhos. Oh, isso deve ser por causa das lentes de contacto, não? Não sei, que a minha boca também está estranha. Olha, eu vou buscar-te um copo de água. Não me digas que isto está envenenado. Mariana, Eu não, só se for em supermercado. mas olha que agora estás a ficar um bocado vermelha. Estou mesmo. Está. Ai, realmente que estranho. Yeah. Olha, toma. Catarina, o que é que se passa contigo? Estás muito mais vermelha. Sim, já lhe tínhamos dito. Estávamos mesmo a comentar isso agora. Será que é uma reação alérgica? Olha, deve ser. Tu nunca provaste isto. Espera, Credo. está-me a gostar. Vou ali apanhar ar, ok? Nós chamamos de sentido. Calma, Catarina, calma. Tenta respirar. Espera, senta. Senta. Calma, respira. Já chamamos ajuda. Emergência médica, boa tarde. Boa tarde, Dona Catarina. Boa tarde. Por favor, entre. Boa tarde, Sr. Doutor. Então, Sra. Catarina, para começar, quero só apresentar. Este aqui é o Diego, é estudante de medicina. Importa-se que ele esteja aqui? Não, esteja à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então vou-lhe só explicar o caso. A Sra. Catarina entrou nas urgências há 2 dias atrás com uma reação alérgica. Apresentava rachos, cutâneo, edema da glote e dificuldades respiratórias. Foi medicada e a sua condição estabilizou, pelo que hoje está aqui para realizar o teste, para descobrirmos como é que isso aconteceu e de que modo podemos prevenir isso no futuro. E isso já tinha ocorrido alguma vez antes? Não, foi a primeira vez. Está de acordo, só pelo menos com tudo o que eu lhe disse? Sim, acho que sim. Desculpa, Sr. Doutor, que eu sou um bocadinho burro, mas exatamente o que é que lhe aconteceu? Uma rash cutânea, uma reação alérgica, o que é que... Está com dúvidas? Não se preocupe, explicamos já isso. Eu vim aqui preparado para explicar. Então, vamos lá explicar o que é que são as alergias. Se analisarmos a etimologia da palavra, podemos dividir esta em 2 partes vindas do grego. Alos, que significa outro, e ergon, que significa reatividade. Pelo que, então, as alergias resultam de uma reação exagerada do nosso corpo a uma substância exógena do ambiente que nos rodeia e que o nosso sistema imunitário reconhece, erradamente, como prejudicial à nossa saúde. Deste modo, as alergias também podem ser chamadas de hipersensibilidade do tipo 1. Assim sendo,
após darmos a definição primária de alergia, queria distingui-la de um conceito, intolerância, os quais são muitas vezes erradamente confundidos. Quando falamos de intolerância, estamos a referir-nos a uma incapacidade do nosso corpo de processar uma certa substância, muitas vezes por ausência de enzimas, e embora possa dar mal-estar geral, não resulta numa situação de risco de vida. Já nas alergias, como referi anteriormente, as lesões resultam da resposta imunitária desproporcionada, a qual pode ser letal em certas situações caso não tratada. Mas então, como é que as alergias ocorrem? Bem, para começar, a substância que irá despoltar, a qual, como antigênio capaz de causar uma reação alérgica, está apropriadamente chamada alergénio, tem de entrar no nosso organismo. Isso já pode acontecer de várias maneiras. Podemos consumi-la, como no caso do marisco ou amendoins, podemos inalá-la, sendo o mais comum o pólen, por contacto, como o látex, ou picadas de insetos. Já agora, não nos podemos esquecer de mencionar que existe uma predisposição genética para estas reações de hipersensibilidade, o que justifica o facto de muitas vezes as alergias ocorrerem em famílias. Mas falando agora do processo em si. Por exemplo, iremos usar o camarão. Supondo que ontem, pela primeira vez, o Sr. José provou camarão. Este, após ser ingerido, irá percorrer o sistema digestivo até o intestino, onde a maior parte dele é absorvido. Aqui, ele entrará em contacto pela primeira vez com o sistema imunitário. Mais precisamente, as células apresentadoras de antigênio, que irão captar as moléculas de camarão e irão migrar para os nódulos linfáticos, onde as irão mostrar aos linfócitos T. E é geralmente aqui que reside o problema. Enquanto na maior parte dos casos, o linfócito classificaria a substância como inofensiva, ou mesmo que fosse ativada, seria inibido pelos linfócitos T reguladores. Em certas pessoas isto não ocorre, pelo que o linfócito T naivo se irá diferenciar no linfócito T helper 2, processo auxiliado pelas citocinas, pequenas proteínas responsáveis por transmitir informação entre células, produzidas pelas células apresentadoras de antigênio. Assim sendo, este linfócito irá começar a produzir as suas próprias citocinas, as quais irão ativar eosinófilos e linfócitos B. Deste modo, os linfócitos B irão sofrer classe switching, mudando o tipo de anticorpos que produzem, passando a produzir anticorpos ou imunoglobulinas do tipo E, com especificidade para as moléculas do camarão. Razão pelo qual este tipo de hipersensibilidade também é denominada como hipersensibilidade mediada por IgE. Estes anticorpos ir-se-ão ligar aos receptores Fc-epsilon dos mastócitos, células com inúmeros grânulos que contêm mediadores pró-inflamatórios e está normalmente associada à defesa contra parasitas, preparando-a para atuar. E a libertação destes mediadores pró-inflamatórios, destacando a histamina, dos mastócitos, causarão a maior parte dos sintomas associados às alergias. Assim sendo, embora nesta primeira exposição não haja uma desgranulação em massa dos mastócitos, sendo que os sintomas muito tenues, numa segunda exposição já o Sr. José não terá tanta sorte. Pelo que a reação alérgica terá duas etapas. Uma primeira exposição, à qual chamamos da sensibilização, em que ocorre uma resposta muito tenue, e as exposições posteriores, estas já muito mais sérias, devido ao corpo a reagir imediatamente. Mas então, já chegámos à conclusão que é estes mediadores que causam os sintomas. Mas como é que isso acontece? Usando a histamina como exemplo, esta irá causar dilatação e aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, o que vai permitir a saída de líquidos e, consequentemente, edema e urticária. Além disso, irá levar à contração do músculo liso dos brônquios, o que, em conjunto com o edema da glote, irá causar severas dificuldades na respiração. Ademais, estes mediadores também irão causar a ativação e recrutamento para o local de linfócitos TH2, basófilos e eosinófilos, intensificando a reação. Mas em que é que isso se traduz? Quais é que são os sintomas? Bem, estes rangem entre urticária, eczemas, rinite alérgica, asma, vômitos e náuseas. Contudo, de longe o mais problemático será sempre o choque anafilático, o qual consiste na chegada insuficiente de oxigênio aos nossos órgãos vitais, devido ao edema da glote,
à construção da via aérea e ao aumento da permeabilidade vascular que causa hipotensão, pondo a vida do indivíduo em risco. Mas então, como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico em si é bastante fácil através da análise dos sintomas. Contudo, este não basta, porque unicamente saber se uma pessoa tem alergia ou não é suficiente. O que é necessário é identificar o gatilho que faz isto tudo acontecer. E isso é identificado através do perigo teste, no qual são realizadas picadas com diferentes alergénios em doses muito diminutas, observando-se a reação local no ambiente em que não se coloca a vida da pessoa em perigo. Terminando com o que podemos oferecer, o que é provavelmente o mais importante, o tratamento. O tratamento mais comum será os antihistamínicos, que, tal como o nome sugere, bloqueiam a ação da histamina, diminuindo o edema e a broncoconstrição. Por outro lado, também temos os corticosteroides, os quais atuam ao nível das células do sistema imunitário, diminuindo a resposta inflamatória. Por fim, temos a adrenalina, a qual se encontra nas famosas EpiPens ou AnaPens, e é dada em injeções intramusculares, muito importantes em reações alérgicas severas, contraindo os vasos e retardando o choque anafilático. Por fim, também podemos sugerir imunoterapia específica com alergénios, a qual é um procedimento médico no qual são administrados regularmente quantidades crescentes de um alergénio a um doente, de modo a que o seu corpo aprenda a tolerá-lo em situações que seja impossível evitar a substância. Então, que tal? Percebeu? O senhor doutor disse muita coisa lá com os linfócitos e isso, mas eu percebi a ideia geral. Muito obrigado. Ok. Então, muito bem. Então, agora era prosseguir. Se não tiver mais nenhuma dúvida, Dona Catarina, iríamos fazer o teste. Sim, vamos. Everything sucks. Just kidding. Everything is better than it used to be. I didn't write a song about my ex today. Oh wait. But I called my friends and I told them we should hang out if it makes sense. Cause I miss them and I hate being alone. Oh really? I wanna forget my bad days, all my bad days, and be okay, and be okay. Spend my spare change down at the arcade, and then I'll say I wanna forget my bad days, all my bad days, and be okay, and be okay. Spend my spare change down at the arcade, and then I'll say I wanna forget my bad days, all my bad days, and be okay, and be okay. Spend my spare change down at the arcade, and then I'll say everything sucks.